Gravando, beleza, tela inteira. Minha internet hoje tá um pouquinho devagar, viu, gente? Então talvez dê uns probleminha. Até na hora que eu fui, que eu criei a sala, mandei o link lá, minha internet caiu. Então, se acontecer isso, vocês não desesperam, não, viu? Então, ó, o PET, então, dessa semana, né, que nem a gente tava vendo lá, é aquela questão dos problemas socioambientais na América e da África que a gente falou na outra aula, que eu passei para vocês na outra aula. E aí eu vou fazer sempre assim aqui no PET, né? Eu vou para as outras aulas da semana pegar os conteúdos relacionados, né? Então aqui, ó, conteúdo relacionado, nós temos dois, né? Demografia e socioeconômicos dos países da África e da Ásia, na América, e grandes cidades na América Latina, né? Então para hoje eu peguei essa parte de demografia, tá? Aí eu fui dar uma olhada lá nos materiais do ano passado, tinha essa aula que eu dei falando da dinâmica populacional. Então nós vamos pegar, que está bem dentro disso, demografia é a população, tá? Então, nós vamos ver um pouquinho, se não der tempo de trabalhar tudo hoje, mas eu dei uma resumida para ficar menor, tá? Então nós vamos pegar essa parte hoje, na próxima eu pego a parte das grandes cidades, tá? Ou a gente faz uma aula diferente, não sei, talvez, vamos ver. Então, é, como a gente fala, eu falei para vocês, ano passado, regularmente, né, o oitavo ano, ele é uma introdução à geral de globalização, essas coisas, e pega o continente da América, né, como um todo, dividido em partes também, América do Norte, América Central, América do Sul, América Anglo-Saxônica, América Latina, e fala da África, né, que era uma matéria de nono e foi para o oitavo, né? Então, como o PET é uma revisão, a gente tem que falar de novo daquilo que a gente viu ano passado, para reforçar o que a gente viu ano passado, né? Então, a América Latina, nós vamos ver aqui a questão populacional dos dois continentes, né? Como que foi formado, como que é hoje em dia essa população dessas duas partes, né? Da América Latina e da África, que são muito parecidas, inclusive, né? Vamos lá. América Latina, região do continente americano, né? É, é, Só para definição, né, do que é a América Latina, é a parte do continente americano onde os povos falam principalmente idiomas românicos que surgiram do latim, né, derivados do latim. Então, os países que falam espanhol, português e o francês, tá? Apesar de que essa definição é um pouco vaga, porque você vai ter países que não falam, não têm essas línguas como língua principal, como é o caso da Jamaica, como é o caso do Suriname, que fala inglês, fala holandês. Então, mas é porque essa divisão, além da língua, principal é a língua, mas também tem as características culturais, sociais parecidas, que são diferentes dos dois países da América Anglo-Saxônica, que é os Estados Unidos e o Canadá, né? Então, por exemplo, a cultura jamaicana, apesar deles falarem inglês, a cultura deles é muito mais próxima da cultura dos países aqui do Caribe, né, onde está a Jamaica, né, o Caribe ali, Trinidad e Tobago, Cuba, esses outros países ali do Caribe, do que da cultura americana, norte-americana, né, estadunidense, né, que é o termo correto, ou e da cultura canadense. Então, eles são separados, tá? E por isso também que o Brasil está na mesma, né, a gente fala uma língua bem diferente do resto da América Latina, né, que a maioria fala espanhol, né, mas nós temos uma cultura relativamente parecida, uma forma a forma como nós fomos colonizados e tudo mais, né. Aqui só para entender, né, a área de 20 milhões de quilômetros quadrados, 3,9% da superfície, e a população de 569 milhões de pessoas, né? Inclusive tem o Brasil, responde por boa parte dessa população, né? É o quinto maior população do mundo, nós temos um pouco mais de 200 milhões de habitantes, então quase 50% desse total aqui somos nós brasileiros, né? Ele era habitado por nativos, né? Falando lá da formação da população, nós tínhamos aqui os nativos, né? Os povos indígenas aqui do Brasil, os astecas, os incas, os maias,
e outros povos nativos aqui da América que já viviam aqui, né? Haviam chegado há milhões de anos, né? Alguns dizem pelo Estreito de Bering, e outros que vieram, os povos originalmente vieram pelo Oceano Pacífico, né? Que seriam descendentes é, dos povos que hoje são os aborígenes lá da Austrália e da Oceania, né? Mas aí eles habitavam aqui já há milhares de anos, aqui o território americano, né? Brasileiro e tudo mais, até que nós tivemos a vinda, né, dos portugueses, dos europeus, né? Então, os portugueses aqui no Brasil, os espanhóis na maior parte do resto da América Latina, franceses também, ali na Guiana Francesa, por exemplo, holandeses, no que hoje é o Suriname, se não me engano, ou a Guiana, eu não lembro, que um foi da Inglaterra também, tá? E eles ocupam, né, conquistam, colonizam, né? Eles não descobrem a América, eles colonizam a América, né? E esses povos pré-colombianos, que seriam aqueles povos que já viviam aqui antes de Colombo, sofrem, né, muito grande, uma perda muito grande com tudo isso, porque muitos vão ser mortos, as suas culturas vão ser destruídas, porque eles não podem mais seguir as suas religiões, né, eles vão ser obrigados a seguir a religião dos colonizadores, seus costumes vão ser jogados de lado, porque vão ser considerados é, costumes bárbaros que não têm utilidade, né? E aí depois nós vamos ter a vinda de outros povos, né? Os africanos trazidos como escravos, infelizmente, né? Contra a vontade deles, e outras nacionalidades como asiáticos, lá o pessoal do Oriente Médio, do Japão, da China, vai vir para trabalhar, né? Principalmente procurando trabalho. E isso, claro, vai ajudar a ter uma diversidade muito grande no aspecto cultural, né, pessoal? Só um minutinho, então. Deixa eu só ver um negócio aqui. Estou preocupado da minha internet cair. Isso vai ajudar com que ela tivesse uma diversidade étnica e cultural muito grande, né? Então, hoje, a continente americano como um todo, mas especialmente aqui a América Latina, ela tem uma diversidade de culturas muito grande, né? Apesar de ter algumas características parecidas, né? Principalmente os países que tiveram colonização espanhola, né? Eles têm muitos costumes parecidos, questão da língua e tudo mais, mas como cada país, cada território recebeu povos diferentes, nós vamos ter uma variação muito grande como que é, né? Então, por exemplo, a Argentina recebeu muitos italianos, então tem uma cultura, alguns costumes e tudo mais muito ligados à cultura italiana, né? A, o Chile recebeu muitos japoneses, né? Assim como o Brasil, né? Então eles têm tem inclusive aquele costume de comer o peixe, né? Eu esqueci o nome que eles chamam lá, não é sushi, né? É o outro nome lá que eles têm, que é tipo num copinho, que é basicamente o peixe cru, é basicamente uma outra versão de sushi, né? Que eles herdaram nesses povos, né? Aí nós vamos ter a Guiana Francesa, que tem uma cultura francesa, e por aí vai, né? Então, ó, durante o século XX, houve uma explosão demográfica na América Latina, que foi justamente na época que nós tivemos a industrialização, né? Então, ali Brasil, México, Argentina e alguns dos outros países aqui da América Latina passaram a se industrializar. E, é claro, isso leva ao aumento da produção, a uma maior facilidade de adquirir a- as, os produtos, né? Comida e tudo mais, e também maior oportunidade de emprego, melhor qualidade de vida, né? Isso leva ao aumento da taxa de natalidade, né? Então as pessoas passam a ter uma vida um pouco mais fácil, então elas podem ter tem uma menor mortalidade infantil, então vai ter um aumento da população. Também é melhor das condições de higiene, né? Porque vai passar a ter esgoto tratado, lixo, vai ter mais saúde. Então, tudo isso vai levar a uma diminuição da mortalidade e o aumento da taxa de natalidade, né? Peraí, peraí. Então, ó, por causa disso, nós vamos ver que a maior parte da população, hoje, nessa questão da América Latina,
são de jovens, né, até 30 anos, né, a faixa etária de vocês, 15, 20, 30 anos, né, eu já estou acima da média. Então, 80% da população mora na zona urbana, então já é um continente extremamente urbanizado, né, muitas cidades de grande e médio porte, né, e grupos étnicos brancos, né, descendentes dos colonizadores portugueses e espanhóis, os negros africanos, né, descendentes dos africanos, os pardos, que hoje pode-se dizer estão se tornando a maioria, né, inclusive no Brasil já é praticamente 50, metade, quase metade brancos, quase metade pardos, né, e para falar a verdade, muita gente que se considera branco, na verdade é pardo, né, mas a gente releva fazer o quê? E indígenas, né? Aqui no caso do Brasil, por exemplo, é um país muito miscigenado, nós temos uma quantidade maior de povos, né? Então tem muito povo árabe, asiático, né? Nós temos assim, a maior concentração de japoneses fora do Japão e descendentes, né? Fora do Japão, né? Os países, muitos têm taxa de natalidade muito alta, taxa de mortalidade em declínio. É o caso do Brasil, por exemplo, né? Ainda tem uma taxa de natalidade alta e pouca morte, né? Isso leva ao crescimento da população e ao envelhecimento da mesma, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o Brasil já está passando por esse processo nos próximos anos, deve ficar com a população mais idosa, né? Esse crescimento da demografia, né, da população, junto com a falta, a distribuição de terras e condição salarial ruim, vai levar, né, e também educacional e de saúde, tem provocado o êxodo rural, né? Muitas pessoas têm abandonado o campo para viver na cidade, porque não tem aquilo que tem na cidade, né? Aí se vê o pessoal da cidade com as coisas, né? Tendo muitas vantagens e acaba abandonando, né? Aqui na nossa região ainda não está tanto isso, porque nós vemos que o campo ainda é bem, o pessoal que vive no campo, né? Vocês sabem muito bem disso, não tem uma vida tão ruim, né? Mas você vai para algumas regiões mais pobres do Brasil, como lá na região norte, nordeste, que o pessoal sofre mesmo com seca, com outros problemas ambientais e sociais, aí o pessoal sai do campo, porque a vida é muito difícil, né? Aqui na nossa região a gente não vê muito isso, porque não é tão, não há tanta diferença assim, e a distância não é tão grande, né? Agora imagina na Amazônia, por exemplo, o cara para ir para a cidade, da onde ele vive na cidade, são quilômetros e quilômetros que se tem que ir de barco, né, no meio do rio, perigoso, né? Então, tem muito isso, acontece, né? E nós vamos ver que essa ocupação do território pelos habitantes também é irregular, né? Não teve uma organização, uma coisa, foi algo muito feito de qualquer jeito, porque muitas pessoas, quando abandonam o lugar que elas vivem, vão para outros lugares, né? Como aconteceu lá na década de 70, os imigrantes lá do Nordeste vieram para o Sudeste, eles chegavam aqui e não tinham condições de conseguir casas ou moradias decentes nas áreas boas da cidade. Então, eles tinham que fazer o quê? Aí eles iam para as periferias, iam lá para as encostas dos morros, formavam as favelas, ou então ocupavam prédios abandonados, né, formando os chamados, que a gente chama de, nossa, tô com a palavra na ponta da língua. Eu vou lembrar depois. Mas basicamente ocupando prédios abandonados, né? Então, essa, isso vai trazer vários problemas também, né? Porque nós vamos ter áreas muito habitadas, com muita gente, sem condições adequadas de saúde, sem infraestrutura adequada, né? Que são as favelas e coisa do tipo, né? E no território também, nós vamos ver que há uma concentração da população, né? Da ocupação do território, mais em certas áreas, especialmente nas áreas litorâneas, né, e próximo a rios, que são justamente as mais importantes do ponto de vista econômico. E as áreas do interior, que são difíceis de ocupar, acabaram ficando abandonadas. Até hoje, são pouco ocupadas, né? Então, a gente vê pelo mapa, quanto mais vermelho, mais ocupação, né?
Então a gente vê, ó, por exemplo, o México ele foi bem ocupado, a América Central, porque o território é pequeno, né? Então houve uma ocupação relativamente boa, né? Com exceção de uma área de deserto no norte do México ali e tal, né? Mas na América do Sul a gente vê, ó, principalmente o litoral todo. Pode ver que principalmente as capitais, as grandes cidades são todas no litoral, inclusive no Brasil. E o interior, olha lá, bem menos ocupado, né? Uma densidade demográfica muito baixa. Então a gente vê ali ó, a região da Amazônia, Centro-Oeste brasileiro e a Cordilheira dos Andes, né? Ali entre Argentina, Bolívia e Chile, né? E o Peru. E a Patagônia, que tem um clima frio extremo, né? Não tem como. A única coisa que dá para fazer lá é criar alguns animais, mas muito difícil ainda assim, né? Então a ocupação do território pela população foi bem variada. E aí, nós vamos ter a África, né? Que é o continente mais pobre, com os piores indicadores sociais do mundo, e isso vai, claro, refletir na população e na como eles vivem, né? 930 milhões de habitantes, né? Bem grande o continente, mas não tem uma população assim tão grande, para se dizer uma coisa, mas é o continente com o maior aumento, né, de população. Na verdade, no futuro, deve inclusive ser o continente mais populoso do planeta, tá? O grande problema hoje deles é a grande mortalidade, infelizmente. Apesar do número de habitantes, a concentração populacional não ocorre de forma homogênea, né? As maiores aglomerações estão nas áreas de solos férteis que favorecem o cultivo de várias culturas, né? Então, nos vales de rios, né? Vales fluviais, como o Rio Nilo, Rio Níger, e as áreas litorâneas, onde tem uma boa quantidade de água, de chuvas e tudo mais, né? Então, nós vamos ver que muitas regiões da África são muito pouco habitadas, tá? Especialmente pela falta justamente da água, né? Então, olha lá, devido a condições naturais, nós vamos ter grandes vazios, como nas áreas do continente dominadas pelos desertos e nas áreas de floresta equatorial, né? Que vai ter menos de um habitante por quilômetro quadrado, né? Então, deserto do Saara, deserto da Namíbia, o deserto do Kalahari e a floresta do Congo, tá? E há as áreas rurais com povoamento elevado, né, de 10 a 50 habitantes por quilômetro quadrado, né? Lembrando que a África ela é um país, um continente, que os países, na maior parte, dependem da agricultura, né, da pecuária. Então, essas vão ser as atividades principais. Não tem uma industrialização tão grande, né, com exceção de alguns países como o Egito e a África do Sul, né, o restante é muito ligado aos produtos básicos, à exportação de produtos básicos, produção de matéria-prima que é vendida para fora, né, porque não tem a industrialização, né? Nós vamos ter as piores taxas de mortalidade do mundo aqui na África, né? Mas para contrabalancear isso, nós temos uma taxa de natalidade muito alta, né? Então, ali, ó, 13%, 35%, e aí o maior taxa de crescimento vegetativo do mundo, 2%, né? Então, a qualidade de vida, infelizmente, é decadente, porque eles passam por vários problemas. A fome, né, causada por guerras, por desvio de verbas, corrupção e coisas do tipo, e também a questão de doenças, como a AIDS, como teve o Ebola e outras doenças que matam uma grande quantidade de pessoas, né? É, e aí essa população aqui da África vai passar por vários problemas. Então, ali, ó, por exemplo, 150 milhões de africanos não ingerem a quantidade mínima de calorias, né? E mais de 23 milhões correm o risco de morrer de fome, né? Então, todo dia, infelizmente, está morrendo muita gente na África, né? Por fome, por coisa do tipo. E eles ainda têm que lidar com doenças como a AIDS, agora o coronavírus, porque o governo não cuida, infelizmente não faz, né? É tão ruim. A gente fala do nosso governo, mas a gente pode dizer que lá às vezes é até pior, tá, gente? E aí nós vamos ter vários outros problemas, né? Miséria, fome, desemprego, guerras, né? E outros problemas que podem acontecer, né? E aqui nós temos, né? Pode ver, ó, principalmente as regiões litorâneas, que são as ocupadas, né?
novamente, densidade demográfica. Quanto mais escuro, maior quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. A gente quer, principalmente nas regiões litorâneas, próximos de lagos, de rios, né? Aqui no Egito, ó, e Sudão, é justamente seguindo o curso do Rio Nilo, né? Etiópia também, que é região de rios, Nigéria, né? E nós vimos que toda essa área aqui, ó, no norte da África, que está pouco ocupada, é justamente a região do, é, nós chamamos do deserto do Saara, tá? Então, inclusive, toda a região acima, né, dele é considerada África do Norte, né? E todas as regiões abaixo do Saara são África subsaariana, né? E aqui as outras regiões de floresta, né, que a gente viu do Congo e de outros desertos que a gente tem, tá? Nessa região. Oi, Camille. Oi, Apareceu. Acordou? acordei atrasada. Bom, é isso. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilinho? Nenhuma. Beleza. Nenhuma. Hum, então, só lembrando, se tiver alguma atividade que não fez, peguem hoje ou essa semana façam, tá? Que semana que vem já fecha o bimestre. E hoje à tarde eu já vou estar disponibilizando uma prova, avaliação para vocês, tá? Aí eu mando lá no Conexão Escola e eu aviso no grupo que já está lá, tá? Aí se alguém tiver algum problema para acessar lá, para fazer pelo Conexão, é só me avisar que eu dou um jeito, tá? De passar para vocês de outra forma. Mas é melhor fazer por lá, porque eu já fica tudo num lugar só para mim corrigir mais fácil. E para vocês saberem a nota, vocês não precisam perguntar para mim, é só entrar lá e ver quanto vocês tirou, tá? Aí depois a nota do bimestre, aí eu vou fechar por fora, porque não dá para eu fechar por lá. Aí eu fecho aqui no, faço aqui, tenho coisinha aqui para fazer e depois eu aviso. Se for o caso, durante a aula, uma aula, eu aviso vocês, tá? Eu acho que pelo menos vocês quatro eu não vou ter que fazer recuperação.